Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas do 7º ano. Essas turminhas maravilhosas, né? Dessa turma aí tão especial que é a turma do 7º ano. E especial como todas as outras turmas, né? Porque nossos alunos e alunas da Prefeitura da cidade do Recife são são, na realidade, a razão, né, do nosso trabalho. Né? Vocês são a razão do nosso trabalho. Então, eita, a gente está numa sexta-feira, um discurso já meio filosófico, né? Um discurso meio existencialista, mas é verdade, não existiria professor sem aluno e não existe aluno sem professor. Então, nesse sentido, a gente está aí nesse trabalho em conjunto. E para o nosso trabalho, nós contamos com a ajuda de toda uma equipe maravilhosa. Né? Desde a própria equipe, né, da EMAD, a Escola Municipal para Aulas Digitais, a começar da gestão até os colegas e as colegas, professores e professoras, né, que a gente tem aqui. Eu gosto de dizer que a gente tem uma equipe maravilhosa, né? São professores e professoras fantásticas. Mas aqui no nosso estúdio a gente também está acompanhado de uma equipe fenomenal. Como gostava meu pai de dizer, uma equipe supimpa. É a expressão, né, que talvez vocês não conheçam, né, histórica, certo? Mais antiga, assim, como o professor, já falando, mas não vou dizer aqui a minha idade, né? Então, para começo de conversa, a gente tem aqui a companhia de Heleninha, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, junto com toda a equipe de intérpretes, né? E nós temos por trás das câmeras, na produção, Isadora e Juninho, meu xará, certo? Então, ó, equipe Mara aí, ó, fazendo com que a gente fique aqui, né, enquadrando as câmeras para que eles façam milagre, eles deixam a gente mais bonito aqui na tela. Então é uma equipe fantástica. E a minha companheira de aula aqui, de trabalho, a professora Vanessa. E aí, professora? Opa, professor Tudo Luciano. supimpa? Tudo supimpa, todo mundo junto e misturado aqui, integrado para mais uma aula de história, né? Eu sempre costumo dizer, professor Luciano, que história é poder, é tão importante a gente conhecer, né? Esse componente curricular que é tão importante a gente ficar sabido, conhecer da história do nosso país, do mundo, enfim, para que a gente possa, né, saber onde a gente quer seguir, onde a gente quer chegar. Então, vamos embora para mais uma aula, que eu estou aqui, olha, atenta para o conhecimento da aula de hoje, certo? E antes de começar, professor Luciano, eu quero dar um recadinho para eles. Já dei o meu bom dia aqui no chat. Quem ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, os QR Codes vão aparecer na sua telinha. Você pode direcionar a câmera do seu celular, certo? E baixar o aplicativo do Educa Recife, tá bom? E participar aqui ao vivo com a gente, interagindo, tirando dúvidas, que a gente vai ficar bem feliz com a participação de vocês. Vocês também podem, perdão, gente, é sexta-feira, né, professor Luciano? A gente já vai perdendo a voz aqui. E você também que não conseguiu acompanhar essa aula ao vivo, pode também acessar essa mesma aula, como outras aulas, tem uma playlist lá no canal do YouTube do Educa Recife. E compartilha essa aula, comenta lá, curte, se inscreve no canal, que a gente também fica bem ligados para a participação de vocês, né? Com a participação de vocês aí no canal do YouTube do Educa Recife. Tá bom? Estou aguardando aqui a interação de vocês. Vamos embora para a aula, professor Luciano? Vamos embora. E nós vamos discutir uma temática interessante hoje, né? Uma temática que, inclusive, recentemente, né, após o segundo turno das eleições, essa temática ela foi, infelizmente, ela entrou no debate, né? A temática da xenofobia. Então a gente vai tentar estudar um pouquinho a respeito desse conceito, né?
começar analisando aí uma imagem, né? Então observa essa imagem aí, a gente tem aí a placa, né? De o stop aí no inglês, pare, né? Islamofobia. Então, stop islamofobia, né? Então, é uma placa, né? Que está, assim, fazendo uma alusão a um protesto, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma outra imagem. My dad is an immigrant, né? Não sei, o inglês não é essas coisas todas, mas vocês dão um desconto, né? Depois vocês perguntem aí a pronúncia melhor disso para a professora Lee, né? De inglês. Meu pai é um imigrante, né? Aqui é o pare a islamofobia. Meu pai é um imigrante, porque aqui, ó, já no espanhol, migrar é um direito, derrogação do DNU 70/2017, né? A marcha contra a xenofobia em 2017, né? Na Argentina, se eu não estiver equivocado, até onde me lembro aqui, essa resolução aqui era uma resolução proposta por alguns deputados na Argentina, né? Impedindo aí a imigração de outras pessoas para o território argentino, e a população reagiu, né, entendendo, né, que a imigração é um processo que acontece em todo mundo, né, e que não necessariamente quem está imigrando de um país para outro, às vezes nem quer fazer isso, né. A gente observa ao longo da história, a gente recebeu aqui no Brasil uma grande quantidade, por exemplo, de italianos, alemães e japoneses, né. Detalhe, né, 3 países que estiveram diretamente envolvidos com o conflito da Segunda Guerra Mundial, e para fugir da guerra, né, os habitantes, né, dessas nações, eles fugiram, né, para outros territórios, imigraram e vieram aqui para o Brasil, né. Então, o sul do nosso país, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de imigrantes italianos e alemães, né. No sudeste a gente tem, por exemplo, um bairro, né, no estado de São Paulo, que é o bairro da Liberdade, todo formado ali por descendentes de imigrantes japoneses, né? Então, o problema da imigração, que muitas vezes é levado, as pessoas são levadas a migrarem dos seus territórios para outro, porque, veja, ninguém em sã consciência vai abandonar o seu país, onde construiu toda a sua vida, onde já está acostumado com a cultura do seu país, com o idioma, para mudar para um outro país com cultura diferente, com outro idioma, para aventurar, conseguir emprego, conseguir residência, né, se não tiver uma boa razão para fazer isso. Pessoas fazem isso ao longo do mundo, ao redor do mundo, né, por razões de trabalho, por exemplo, mas infelizmente muitas pessoas fazem isso motivadas pela questão da guerra, né, que leva a países, né, a terem, né, a sua população fugindo, né, para tentar salvar as suas vidas aí por conta das guerras, né. Então, nesse sentido, né, a gente observa que nem sempre quando esses imigrantes chegam em outros territórios, eles são bem recebidos, né, infelizmente. Então, nesse sentido, essas pessoas são submetidas a uma prática, né, que é uma prática que eu considero nociva, né, uma prática muito desumana, que é a xenofobia, né? Mas o que seria xenofobia, né? Então é isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje, discutir acerca da temática, né, da xenofobia, e apresentar exemplos dessa prática ao longo da história, né? Afinal de contas, nossa aula é de história, e a gente vai tentar identificar ao longo da história práticas onde a xenofobia ela esteve presente. Ao pé da letra, né, xenofobia é uma expressão que vem do grego, né, transliterado do grego, né, xenos, que é estranho, e phobos, que é medo. Quando a gente fala em fobia, eu tenho fobia de cachorro, e eu tenho mesmo, isso não é história não. Professora, quem me conhece sabe que eu morro de medo de cachorro, certo? E nesse sentido, né, várias vezes já aconteceu de estar andando no meio da rua, o cachorro latir, aí nem sempre para mim, e eu sair no carreirão.
certo? E, inclusive, às vezes, abandonando pessoas que estão do meu lado, porque a fobia é um medo além do normal. É aquele medo que faz você se arrepiar, que faz você sair do seu racional, né? E cometer, né, de coisas mais engraçadas, né, para quem avalia de longe, a coisas mais radicais, né? Então, no meu caso, o cachorro latiu, tio Lulu, ó, corre sem olhar nem para trás e sem se despedir de quem estiver do lado. Então, nesse sentido, né, mas a fobia, ela pode se manifestar também na forma de um preconceito, né? Então, por quê? É natural do ser humano, né, ficar assim receoso com aquilo que ele não conhece. Então, aquilo que é estranho, né, nos causa assim medo, nos causa assim preocupação. Então, nesse sentido, a xenofobia, ela é um medo, né, muitas vezes descabido, na maioria das vezes descabido, é uma aversão, é um preconceito contra os estrangeiros, certo? Contra aqueles que são estranhos. Nesse sentido, né, como a xenofobia é uma prática, né, que é utilizada de um povo para com o outro, então, geralmente, né, a xenofobia está associada à aversão que eu, Luciano, eu vou desenvolver ou ter por razões diversas, né, e razões nem sempre legais, no sentido, né, de que não são razões das melhores possíveis, né, aquele que vem de longe, né, o estrangeiro, né? E é um atraso, né, professor Exatamente. Luciano, para uma sociedade, porque alimenta preconceitos, né, alimenta discriminação e a gente não consegue evoluir, né, numa sociedade mais igualitária, mais inclusiva, se a gente mantém, né, preconceitos. Exatamente. Então, realmente é uma coisa, um tema bem sensível, né, mas que precisa ser debatido. Né, dialogado, para que a gente possa avançar nesse sentido, né, porque não cabe mais a gente estar alimentando determinados preconceitos. Exatamente. Então, recapitulando aí o conceito, então seria um medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. Desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país com a cultura, hábito, etnias ou religião diferente, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó, a aversão que um determinado grupo ele tem para com quem vem de fora, né? O estrangeiro, né? Então, aí, ó, nesse sentido, a xenofobia ela é manifestada, né, contra diferentes grupos em todo o planeta, certo? Então, lembrar, o estrangeiro, ele não é, como a gente tem na imagem aqui, ó, ele não é um vírus, né? Você entrar em contato, eu acho interessante, como a professora Vanessa colocou, entrar em contato com povos de culturas diferentes gera na gente, né, um aprendizado, né, porque a gente vai entrar em contato com culturas diferentes, né. Então, para vocês terem uma noção, né, e por que que isso acontece? Porque às vezes a gente leva tão a sério, né, os nossos costumes, a nossa cultura, que a gente tende a olhar para a cultura do outro como algo estranho, né, e gerar ali uma aversão, uma ojeriza, aquilo, né, um preconceito. Existem, por exemplo, hoje, citando um exemplo bem simples, você vai almoçar, né, na sua casa. Então, você almoçou ali, então você está ingerindo comida, mastigando. Quando você ingere a comida, você está ingerindo comida também junto com ar. E a depender, né, da comida, você vai produzir ali gases, né, que você vai botar para fora, né, na forma de um arroto, por exemplo. E existem locais no mundo, aqui a gente considera, né, uma pessoa, né, que está ali almoçando e arrotando na sua frente, uma pessoa mal educada. Mas existem locais no mundo onde, se a pessoa, ela depois de se alimentar, ela não dá um arroto, ela está sendo mal educada, porque naquela cultura ela está dizendo, né, que a comida que a pessoa fez e ofereceu para ela não presta, né, não estava gostosa, certo? Então,
é natural entender. Agora vejam, isso é uma questão de cultura, né? Uma cultura diferente. Não é porque é diferente que aquilo vai ser melhor ou pior do que a nossa cultura. Apenas a gente tem que desenvolver a mentalidade que são culturas diferentes, né? E que as outras pessoas, elas não podem ou devem ser consideradas inferiores ou piores do que a gente porque possuem uma cultura diferente. Xenofobia é uma das razões para a geração de conflitos e guerras, né? Por conta, né, dessa aversão a estrangeiros, a gente já teve vários episódios na história que levaram à guerra, né? Ou ao extermínio, né, de determinados grupos. Ela se manifesta de forma global, né, em local, forma global e ou local, e deve ser combatida, né? Então, a xenofobia ela pode ser expressa por meio de ataques, né, físicos, verbais, silenciosos, né? Então, existem pessoas que partem para agressão física mesmo, né, contra outras pessoas apenas porque são estrangeiras ou fazem parte, né, de um povo diferente. E ela está sendo mais exposta no século XXI devido ao avanço da informação e das redes sociais. Hoje, inclusive, fica um alerta, né? A xenofobia ela é um crime, é um tipo de crime, né? Então, é um crime de raça, né? Um crime de preconceito, né? Então, de racismo, inclusive, a depender do local onde você está e da situação. Então, tem que ter cuidado, principalmente vocês, jovens, né, que lidam constantemente com as redes sociais. Nem tudo que você pensa, você pode estar postando em rede social. E aquilo que você acha, muitas vezes, que pode ser uma livre manifestação do seu pensamento, pode ser um crime, certo? Então, nada de xingar o colega, né, em rede social porque ele tem mais melanina na pele do que você, porque ele é de um outro país, porque ele tem uma opção sexual diferente da sua, porque ele é mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho. Então, nada disso, né? Porque você faz isso, fica registrado ali, como a gente gosta de dizer, né? Depois que você coloca em rede social ali, se alguém printou, o print é eterno, né, professora? Exatamente. E nesse sentido, você está ali, ó, ficou o registro, você pode ser até processado por conta, né, de um comentário, né, descabido, né, um comentário preconceituoso, ok? E é importante, né, professor Luciano, a gente frisar que quando a gente tem liberdade de se expressar, né, quando a gente está falando de liberdade, a gente também está falando de responsabilidade, Exatamente. né? Então, liberdade e responsabilidade, elas caminham juntas. Então, se eu sou livre para me expressar, eu também sou responsável com aquilo que eu estou me expressando, né? Exatamente. Então, é importante a gente ficar bem atento para não estar aí, né, expressando preconceitos, né, ódios, violência, agressividade, porque não cabe mais. E essas coisas a gente precisa, de fato, combater. Exatamente, né? Tem um personagem dos quadrinhos, né, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, né, quem conhece a história do Homem-Aranha, eu digo porque eu sou fã, né, é o meu herói preferido, né, dos quadrinhos. Então, nesse sentido, ele recebe a picada ali de uma aranha radioativa, ganha superpoderes, e uma das coisas, né, que o tio do Homem-Aranha diz para ele, né, ó, você tem grandes poderes, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, nas redes sociais a gente tem o poder, né, de digitar ali aquilo que a gente quer, de produzir o vídeo e postar o vídeo que a gente quer, mas a gente tem que ter noção da responsabilidade, que aquilo que a gente coloca, né, se aquilo ali vai agredir uma pessoa ou um grupo, então é melhor não colocar, porque não é legal, né? Não é legal e a depender da situação você pode estar incorrendo em um crime, certo? Então, ao longo da história, os romanos, por exemplo, se referiam aos povos estrangeiros como bárbaros, né? Então, para eles, todos aqueles que não habitavam dentro do Império Romano eram considerados bárbaros, né? Então, para eles era um povo sem cultura, né? Porque não falavam latim nem o grego e não faziam parte do Império Romano. Então, era uma visão preconceituosa, né, que eles tinham com relação a outros povos que às vezes tinham culturas assim belíssimas, né, mas era diferente daquilo que os romanos desenvolveram, então eles tratavam esse pessoal com um certo preconceito, né? É um exemplo de xenofobia, né? Se referiam aos povos estrangeiros aí como bárbaros, né, como a gente colocou
No caso dos colonizadores cristãos portugueses e espanhóis, quando chegaram aqui na América, né, que consideravam os indígenas americanos como selvagens. Né? Por quê? Porque viviam, né, de uma forma considerada mais rudimentar do que a que eles viviam, e eles se julgavam ali, né, mais evoluídos no sentido do progresso tecnológico, né, e julgavam que aqueles outros, né, que não estavam no padrão tecnológico que eles possuíam eram considerados inferiores. Né? Então, a visão não somente racista, né, mas uma visão também xenofóbica no sentido de considerar que aquele povo que não faz parte do meu território, da minha cultura, ele é inferior a mim. Né? Então, inclusive, eles utilizavam isso como uma forma, né, pelo direito, né, julgavam isso ao que dava o direito, né, de escravizar e de, digamos assim, aculturar, né? Dominar, aculturar aquele povo, porque eles estavam levando a cultura europeia, que era considerada mais, entre aspas, né, avançada do que a daqueles povos. É outro exemplo, né? A xenofobia, por exemplo, contra mexicanos e latinos lá nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente tivemos um presidente dos Estados Unidos que uma das campanhas dele quando se candidatou à eleição era construir um muro, certo, na fronteira dos Estados Unidos com o México para impedir a entrada de mexicanos no território americano. Né? É outro exemplo. A xenofobia contra haitianos e venezuelanos no Brasil, certo? Então a gente teve aí uma migração desse pessoal, né, recentemente, né, na igreja que eu faço parte, a gente recebeu, inclusive, imigrantes, né, venezuelanos que hoje fazem parte da nossa comunidade de fé, certo? O que mostra, né, que esse pessoal ele veio do seu país para cá. E como a gente disse, ninguém foge do seu país para tentar a sorte em um outro território totalmente diferente, com cultura diferente, se não for realmente uma coisa necessária. Né? Geralmente isso não acontece. Né? A xenofobia contra judeus promovida, por exemplo, pela Alemanha nazista, né? Aqui não é apenas uma questão de xenofobia, mas uma questão de racismo mesmo, que levou os alemães a promoverem, né, um dos episódios mais obscuros, né, mais cruentos, né, da história da humanidade, que foi o Holocausto. Né? Então aqui, ó, a imagem, ó, dos judeus, né, presos aí nos guetos, né, e nos campos de concentração. Xenofobia contra muçulmanos. Né? E para isso, ó, eu trouxe aqui, eu vou voltar porque a gente vai conduzir para encerrar nossa aula com um relato, né, do Mansur Peixoto, né, que é o dono, né, de um portal. Ele coordena um portal chamado História Islâmica. Ele é muçulmano, é brasileiro, mas se converteu ao islamismo, foi para o Egito, estudou e tem um canal, né, sobre a cultura islâmica muito interessante. Então a gente tem aí o relato dele, né, falando aí que já foi vítima, né, de xenofobia. Então vamos escutar o que é que ele tem para dizer para a gente. Deixa eu... Luciano Júnior me convidou para gravar este vídeo aqui para vocês, explicando um pouco da minha experiência de como é ser muçulmano do Brasil. Mas, para começo de história, eu queria começar me apresentando. Meu nome é Mansur Peixoto, sou administrador e criador da página História Islâmica no Facebook, do website também de mesmo nome, que se vocês quiserem estudar mais um pouco sobre o mundo islâmico, cultura e história dos muçulmanos, vocês podem acessar e vocês, inshallah, vão se surpreender com bastante coisa que vocês vão descobrir. Mas eu vou contar um pouco da minha história. Bem, eu me tornei muçulmano por volta dos 12 ou 13 anos de idade. E apesar de ter me convertido numa fase muito inicial da minha vida como um todo, eu já enfrentei muitas, enfim, ocasiões de preconceito e discriminação pela minha religião. Porque as pessoas geralmente fazem uma associação extremamente errônea entre o Islã e o extremismo, o Islã e o terrorismo, como se essas duas facetas, ou seja, essas duas essências negativas, fossem inerentes ou considerado algo virtuoso dentro da minha religião, o que não é de forma alguma. Então, por isso, a gente acaba sofrendo bastante discriminação. Mas a solução para todo tipo de preconceito que as pessoas, né, passam para os outros
é geralmente o conhecimento, geralmente a informação. Porque o ser humano, no fim das contas, teme tudo aquilo que ele não conhece com propriedade. E como nós, muçulmanos, não é diferente. As pessoas, por não nos conhecerem, por não terem acesso às fontes que ensinam a nossa religião, acabam não tendo, digamos assim, nenhuma visão boa ou nada além de interpretações e exposições midiáticas completamente distorcidas. E é basicamente isso. Eu já sofri bastante preconceito, bastante discriminação, desde a minha infância até ficar adulto, e coleciono uma certa história aí de larga, de momentos onde, por razões específicas, por causa da minha religião, eu já sofri esse tipo de ataque. Mas eu entendo que as pessoas fazem isso fruto da ignorância e, no fim das contas, todas elas precisam entender, primeiro, que todos nós, né, muçulmanos, cristãos, judeus, acreditamos num Deus único, no mesmo Deus. Eu sou muçulmano, eu também acredito em Jesus, acredito que Jesus foi enviado à Virgem Maria. Eu também acredito nos profetas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e acredito no profeta Muhammad, que é o decodificador da minha religião. Mas isso não me faz, digamos assim, completamente diferente a pessoas de outras religiões, como você que está assistindo esse vídeo, que pode ser católico ou evangélico. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês aproveitem a aula do professor Luciano e até o próximo encontro. Então, nesse sentido, né, a gente tem aí o relato, né, do Mansur Peixoto, né, que é muçulmano. Inclusive, ele hoje vive aqui no Brasil. Passou um bom tempo estudando no Egito, né, estudando a respeito da sua fé, e aquela coisa que ele colocou, muito preconceito que existe contra muçulmanos é porque existe também toda uma construção midiática, né, da imagem dos muçulmanos como terroristas, né, que é a história do homem-bomba, aquela coisa toda, mas não necessariamente isso é a representação da maioria, né, desse povo que é adepto a essa religião específica que é o islamismo. E para a gente encerrar nossa aula, que é o que eu queria mencionar, recentemente a gente teve casos assim, muito desagradáveis de xenofobia, né, contra nordestinos. Nós somos nordestinos, nós moramos em um estado maravilhoso que é o nosso Pernambuco, né? E numa região que a gente é suspeito para falar, é uma região maravilhosa, que é o nosso Nordeste, com as nossas praias, o sol, a nossa cultura, o nosso forró, a nossa tapioca, né? O nosso cuscuz, né? Então, muitas coisas boas, mas por conta de questão de política, certo? De extremismo, de discurso extremista política, né? Um determinado grupo, né, do nosso país não ficou muito contente, né, com os nordestinos, porque nas eleições recentes, né, optaram por um candidato e não por outro. Isso não é motivo, né, para preconceito, né? Como a gente diz, a gente vive uma democracia, é um sistema, né, onde cada um escolhe aquele que acha que combina melhor com aquilo que você pensa. Mas essa prática da xenofobia, a gente encerra dizendo, ela tem que ser combatida, né, porque além de não ser uma coisa tão eticamente, né, e moralmente legal, também ela pode incorrer em crime. Então, pensem mais de uma vez quando vocês tiverem que se submeter a uma determinada pessoa de um outro território, de uma outra região, a um preconceito, né, porque isso não é legal. Espero que tenham gostado da aula. Nosso tempo já estourou. O professor Heleno já está ali dizendo sai Lulu, que agora é minha aula. Então, valeu, Heleninha. Valeu, professora Vanessa. Professor e é Luciano, isso. Um dos maiores privilégios da nossa vida, né, é ter conhecimento. Então, conhecimento é poder. Um beijo. Exatamente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima aula. Eu vou correr para o professor Heleno entrar.